Atos capítulo 21, versículos de 1 a 16. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos devíamos hospedar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bendito Deus de Israel, que amou o seu povo, demonstrando grande misericórdia com ele. Abençoe grandemente a sua igreja, mas também os ouvintes que não pertencem a ela, para que sejam participantes desta instituição gloriosa do Senhor, por meio de seu Filho bendito e por intermédio do Espírito Santo. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos, pela graça de Deus, ao final da 3ª viagem missionária. Eu digo isso porque logo após esse texto, no versículo 17, é-nos dito que eles chegaram a Jerusalém, onde lá os irmãos os receberam com alegria. Depois disso, e como sempre, os judeus vindo da Ásia vão armar uma confusão em Jerusalém e, por causa disso, Paulo ficará em custódia sob o comando de Cláudio Lísias. E por causa de uma cilada dos judeus, Paulo foi enviado a Cesareia, onde lá ficará preso por mais de 2 anos e depois seguirá preso até Roma. Portanto, pela graça de Deus, pudemos expor as 3 viagens missionárias de Paulo. Eu lembro os ouvintes que os missionários saíram de Troade, se encontraram com Paulo em Assos, navegaram até Mitilene, passaram de fronte de Quios. No dia seguinte, pararam em Samos e no outro dia chegaram a Mileto, onde Paulo se reuniu com os bispos da igreja de Éfeso. É-nos dito nos versículos 21 a 23 que eles, depois da reunião, se apartaram e navegaram a vela e chegaram a Cós, depois Rode e dali a Pátara. Depois navegaram para a Síria e chegaram a Tiro. Não temos qualquer evidência de quem estava viajando a essa altura. Provavelmente eram os mesmos listados ali no capítulo 20, versículo 4. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia,
além do Dr. Lucas e Paulo, num total de 9 homens. Então, uma vez em Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali, encontraram os discípulos e permaneceram lá durante 7 dias. O navio que Paulo embarcou era um cargueiro e se demorou 7 dias para ser descarregado. E Paulo aproveitou a oportunidade para rever os irmãos de Tiro, que fica a cerca de 180 quilômetros ao norte-noroeste de Jerusalém, destino final de Paulo. Provavelmente, Paulo gostaria de ter ido prestar o seu relatório para a igreja missionária de Antioquia da Síria, mas isso não foi possível por conta da sua prisão. No capítulo 11, versículo 19, nós lemos: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Tiro ficava na região da Fenícia, que por sua vez estava contida na província romana da Síria. Então já havia uma igreja lá, e Paulo, como sempre, foi confortar, animar e edificar os irmãos de Tiro. É no versículo 4, na segunda parte do versículo 4, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele estava determinado a ir para lá, enfrentando as vicissitudes. Se por um lado o Espírito Santo vinha advertindo as igrejas que Paulo seria preso, por outro lado, ele próprio sabia dos perigos. O Espírito Santo já o havia avisado disso. Nós vimos no capítulo anterior, na conversa dele com os presbíteros de Éfeso, nos versículos 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E no versículo 5, passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Observe que comunhão da igreja com Paulo, onde até mulheres e crianças acompanharam os missionários. Quando é-nos dito que eles ajoelharam na praia, isso não significa que seja uma regra ajoelhar, pois na Bíblia nós observamos várias formas de postura na oração, ou seja, em pé, com as mãos levantadas, deitado. Então despediram-se uns dos outros e embarcaram até Ptolemaida, cerca de 44 quilômetros de Tiro, onde saudaram os irmãos, passando um dia com eles. Essa cidade, Ptolemaida, tem esse nome em razão dos Ptolomeus do Egito, que tomaram a cidade depois da morte de Alexandre o Grande. Então o navio desembarcou lá e Paulo pôde ver alguns irmãos residentes. E depois disso navegaram por cerca de 56 quilômetros até Cesareia, onde o evangelista Filipe hospedou os missionários. Ele era um dos 7 diáconos de boa reputação e, pela graça de Deus, possuía 4 filhas donzelas que profetizavam. O cânon das Escrituras não havia ainda sido fechado e, nessa época, alguns profetas e profetisas traziam ainda as novas revelações do Espírito Santo, cumprindo Joel, capítulo 2, versículo 28, onde é-nos dito: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Mas elas não profetizaram para Paulo, e sim o profeta Ágabo. É-nos informado nos versículos 11 a 14 que Ágabo, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos,
Conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Paulo fez exatamente o que o Senhor Jesus realizou quando foi a Jerusalém, determinado a morrer. Há uma semelhança muito grande entre esse relato com o relato do Senhor Jesus, cujos discípulos tentaram dissuadi-lo de toda maneira para que ele não fosse a Jerusalém ser morto. Portanto, Paulo faz exatamente o que Jesus fez. Foi a Jerusalém, determinado e disposto a tudo, até mesmo a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E, finalmente, temos o término da terceira viagem missionária de Paulo em Jerusalém, aqui nos versículos 15 e 16. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Alguns discípulos que perceberam a determinação de Paulo ao ir a Jerusalém, decidiram acompanhá-lo. Bom, já que ele vai, vamos junto com ele. E levaram um velho discípulo, Mnason, que provavelmente tinha uma residência lá em Jerusalém. Apenas para concluir, eu quero enfatizar a importância da comunhão dos irmãos. Eles chegaram em Tiro, encontrando os discípulos e permaneceram lá 7 dias, depois acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oraram e despediram-se uns dos outros e se dirigiram a Ptolemaida, onde saudaram os irmãos, passando um dia com eles. E depois em Cesareia ficaram alguns dias na casa de Filipe. Depois, ao subir para Jerusalém, alguns dos discípulos os acompanharam até lá. Essa é a comunhão dos irmãos, tão importante na vida cristã. A igreja é simbolizada pelo corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Ora, se Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, não devemos amar também a comunhão da igreja do Senhor Jesus? Claro que sim. Uma segunda lição é a determinação de Paulo em terminar a viagem missionária. Que irresponsabilidade de Paulo! Depois de várias profecias e pedidos que não fosse a Jerusalém, mas Paulo estava determinado em terminar aquilo que o Espírito Santo havia determinado. Nós temos dito que começar uma obra é fácil, mas terminá-la é bem mais difícil. Muitos começam alguma coisa e não conseguem terminar. Mas não foi assim com Paulo, que cumpriu suas 3 viagens missionárias regadas de muita responsabilidade. Realmente não é fácil terminar uma obra que se começou. João Marcos, por exemplo, abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem, desertando em Panfilha e voltando para Jerusalém. Temos um histórico de perseguições, apedrejamentos, prisões, necessidades financeiras, ameaças, e Paulo não recuou por nenhuma delas. Que Deus nos dê a graça de seguirmos o exemplo de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, que foram instrumentos responsáveis, diligentes e obedientes, cheios de temor e tremor diante daquele que tudo vê. Que nós cumpramos aquilo que obrigamos, acabando aquilo que votamos. Que nós, pela graça de Deus, sejamos determinados a cumprir a obra que estamos fazendo no Senhor Jesus. Que nós possamos lembrar que aquele que começou a obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Da mesma forma que nosso Deus e os apóstolos não recuaram, completemos aquilo que prometemos. Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos dê a graça de sermos verdadeiros diligentes e responsáveis no labor. Sigamos o exemplo de Paulo e sejamos imitadores dele, como ele foi imitador do Senhor Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças te dou, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, por ter terminado de expor as 3 viagens missionárias. Abençoe os ouvintes, com salvação, com santificação, com glorificação, e cumpra o seu principal propósito na nossa vida, que é a glória do Senhor. Glorifica o teu nome na vida de cada um de nós. Eu agradeço profundamente pelo privilégio de poder expor as 3 viagens missionárias de Paulo. Oramos agradecidos em nome e por amor daquele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém.